Porque é o seguinte, na antropologia, durante muito tempo, desde Malinowski, passando por vários autores no século XX, falar de antropologia é falar do anthropos, é falar do humano como matriz. Ou seja, o que é que eu estudo na antropologia? O que os humanos fazem, o que eles dizem, os símbolos, os discursos, as histórias, a mitologia. Durante muito tempo foi essa a imagem. Da década de 80 para cá, as coisas começaram a dar uma mudada. Então, agora você começa a ter autores falando da agência dos objetos, a agência dos espíritos, lembrando que durante muito tempo, na história da antropologia, espíritos e outras instâncias eram vistos como projeções humanas. Não eram vistos como entidades próprias, com um campo ontológico próprio. Na verdade, nas ciências humanas como um todo, a gente enxergava espíritos ou agência dos objetos, seja lá o que for, como um problema. E aí, nesse texto de Viveiro de Castro, ele vai estudar quem? Um povo chamado Zarueté. Não sei se vocês já ouviram falar, é um povo do norte do Brasil, que vive ali na região do Pará, do Alto do Xingu. Então, é uma sociedade pequena, né? Não é uma sociedade nômade, é uma sociedade já estabelecida, só que é uma sociedade pequena. Ele vai lá estudar e ele vai extrair algumas conclusões. Lembrando que as conclusões que ele vai extrair não apenas se aplicam ao pessoal do Zarueté, mas se aplica a tudo aquilo que ele chama dos ameríndios, o que inclui aqui todos os povos da América do Norte até a América do Sul. Aí você pergunta, Tiago, mas isso não é uma generalização perigosa? Colocar grupos indígenas completamente diferentes entre si e chamar tudo isso de ameríndio é problemático. Só que Viveiro de Castro tem uma resposta para isso, que a gente vai ver depois. Que para ele é uma generalização instrumental, né? Uma simplificação que é útil, mas é uma simplificação, e ele reconhece como uma simplificação. Mas lembrando que a gente está falando aqui de sociedades bem diferentes, com um destaque, claro, ao povo Aroeté. São sociedades com línguas diferentes, com religiões diferentes, com mundos diferentes, com corpos diferentes. E o antropólogo, ele precisa criar uma linguagem comunicável, né? Uma linguagem compreensível. E aí é que entra o termo perspectivismo ameríndio, que vai incluir todas essas sociedades. Da mesma maneira, por exemplo, que você pega filósofos completamente diferentes entre si, Gilles Deleuze, Kant, Hegel, e você chama isso tudo de filosofia europeia. É uma generalização, é muito amplo, mas pode servir para um determinado propósito prático, nesse caso, o propósito da antropologia. Então, o que é que eu encontro na sociedade Aroeté? Eu encontro um mundo pós-humanista, é isso que eu vou encontrar. É um mundo onde o humano não é o centro da história. O que é estranho falar para você, porque você e eu, a gente vem de uma sociedade humanocêntrica, digamos assim, onde o humano é o parâmetro para tudo. Só para você ter uma ideia, quando a gente critica alguma coisa do mundo, ou fala alguma coisa a respeito do mundo, ou joga no mundo alguma análise específica, normalmente os humanos não estão envolvidos nessa análise. O humano é o centro. A gente parte do princípio de que o mundo é governado por humanos. É claro que o debate nosso é: esse humano é bondoso, esse humano é ruim, esse humano é do bem, esse humano é de esquerda, esse humano de direita. Mas isso é irrelevante aqui, porque no final das contas é humano nos bastidores. Como eu falei para vocês logo no começo, no primeiro encontro, durante a pandemia, ninguém criticou o vírus. Ninguém. Todo mundo criticou o quê? Os humanos em torno do vírus, porque a gente parte do princípio de que o vírus não tem agência. Quem tem agência são os humanos em torno do vírus. Bolsonaro, não sei o que lá. Então o vírus não é um parâmetro aqui. Então a gente vive num mundo humanocêntrico, onde o humano é o centro de tudo, né? Suas preferências, gostos, agências, reflexões. Por isso que quando a gente entra numa sociedade como a Aroeté, é chocante. É uma sociedade, por exemplo, onde corpos podem ser dominados por espíritos.
Aí você diz assim, mas, Tiago, o meu corpo não me pertence? Não é assim que o Ocidente diz? O corpo é meu, é minha propriedade, o que eu faço, o que eu quero, é a minha preferência. Não ali. O corpo não te pertence. Você não se pertence. Existe um mundo, uma cosmologia que te ultrapassa, e você muitas vezes é uma peça num tabuleiro complexo. Lembram que a gente falou rapidamente do Édipo, rei de Sófocles, da história? Que hoje o indivíduo contemporâneo, né, da sociedade liberal que a gente vive, pega uma obra daquela e diz o quê? Qual é a interpretação clássica? A história de Édipo é sobre Édipo, não é? O centro da história gira em torno desse indivíduo chamado Édipo, que passa por desafios e supera esses desafios. Mas isso é uma ficção, como eu falei para vocês lá atrás. A história de Édipo não é sobre Édipo. Édipo não é o protagonista da história de Édipo. Quem é protagonista é a estrutura mitológica de fundo. Édipo é um peão. Inclusive, Édipo ele é punido na história, e essa punição tem um tom pedagógico. No fundo, quando o Gregozinho ia assistir a performance no palco de teatro da obra de Sófocles, o que é que o Gregozinho pensava? Eu não quero isso para mim. Eu não vou ser arrogante como Édipo está sendo. Édipo era arrogante, Édipo queria pegar o destino pelas mãos, Édipo queria fugir das determinações do oráculo, e no final da história, o que é que se conclui? Não adianta correr, porque o mundo te ultrapassa. E o problema de Édipo é que ele foi arrogante. E na realidade grega tem um nome para isso, que é híbris. Ele foi ousado, mas ousado no mau sentido. Então, esse mundo, né, que ultrapassa o personagem, que ultrapassa nossas expectativas, é um mundo estranho para nós. Porque se eu falar para vocês de um mundo que te ultrapassa, você vai se sentir o quê? Qual é a primeira reação quando você entra no mundo pós-humanista? Qual a primeira reação? Qual o primeiro sentimento? Quando eu disse centro humano, porque não é sempre tudo legal quando parece, não. Qual a primeira reação? De estranhamento, de disposicionamento, literalmente de uma descentração. E quando você está concentrado, você não consegue literalmente ter uma referência, né, do que é certo, do que é seguro ser afirmado. Ou seja, é uma situação de vulnerabilidade. Você se sente vulnerável em um mundo que não está lá por você. E o mundo dos Arueté é perda de controle. Isso é interessante. O humanismo tem os problemas dele, mas tem vantagens também. Um mundo humanista significa um mundo onde eu entendo as causas, onde eu sei o que fazer, eu sei contra quem lutar, eu sei exatamente onde modificar, como. É um mundo, por exemplo, que deu origem no século XX às grandes revoluções que a gente conhece. As revoluções de direita e de esquerda. Todas elas giram em torno de uma expectativa humanoide. Existe os humanos podem compreender o mundo, eles podem modelar também a realidade, de acordo com seus interesses. Nesse mundo pós-humanista, não. Então, a gente está aqui, quando a gente entra na sociedade Arueté, pedindo licença para o povo Arueté para entrar, o que é que a gente encontra ali? A gente encontra um mundo que ultrapassa o que eu estou chamando aqui de humano epistêmico e humano ético. O que é que significa humano epistêmico? É aquele que conhece a realidade. Isso aqui vai ser comprometido, porque no mundo Arueté, o mundo me escapa. Escapa a maior parte da população. O único indivíduo na sociedade Arueté que consegue ter algum conhecimento razoável do que é que está nos bastidores é o xamã. O xamã é uma entidade específica, diferenciada, que a gente vai debater depois, mas para 99% da população Arueté, o mundo não é um objeto a ser investigado, não é um objeto a ser dissecado. Pelo contrário, é um mundo a ser constatado. É um mundo que sempre existiu, é um mundo sólido, com divindades estabelecidas. E outra coisa que vai ser desafiada é o humano ético. Então, não só eu não tenho condições de conhecer essa realidade, porque essa realidade me escapa, enquanto sujeito comum Arueté, né, como uma criancinha do Arueté, como também não tenho condições de modificar essa realidade. O mundo não está não tá lá fora nem para ser conhecido, nem para ser modelado. O que para a gente soa de maneira bem estranha. Porque se eu digo que o mundo não pode ser conhecido nem modelado,
eu estou no mundo contingente, eu estou no mundo incerto, eu estou no mundo problemático, eu não sei o que vai acontecer. Então, hoje eu posso adoecer porque em uma batalha cósmica, uma divindade venceu. Simples. Essa cadeia explicativa, que não é a cadeia explicativa ocidental, a gente vai ver depois. A cadeia explicativa ocidental é naturalista, ela explica uma doença a partir de micróbios e bactérias e vírus, não é a mesma coisa de um Aroeté. Você pode pegar uma doença porque alguém lançou mal olhado em você. E aí? Então, o seu corpo, ele está num tabuleiro que te ultrapassa. Num tabuleiro muito maior. E isso chamou a atenção de Viveiro de Castro, porque é um mundo bem diferente do que a gente está acostumado no, entre aspas, mundo ocidental. É um mundo centralizado em um discurso naturalizante e também em um discurso antropocêntrico. Então é isso. Então a gente está aqui, além do humano epistêmico e do humano ético, lembrando que o humano faz parte do mundo Aroeté, é óbvio, né? Porque o povo Aroeté é composto por humanos. Mas o humano não é uma matriz de sentido daquela realidade. Outras instâncias colaboram, como espíritos e animais e objetos. A gente vive num mundo aqui, que Viveiro de Castro e outros autores chamam de animismo. O mundo animista é um mundo onde as instâncias têm agência para além do humano. O humano, claro, também tem agência. Mas o humano é um detalhe no meio de outros. Não é o melhor detalhe, não é o mais interessante, não é o mais bonito, mas é um detalhe dentro de um tabuleiro enorme de instâncias que estão agindo. Nesse cenário, embora pareça estranho o que eu vou falar agora, animais podem ser responsabilizados por uma determinada circunstância. Um animal pode ser culpado, por exemplo, por uma morte de alguém, o que para a gente não faz sentido nenhum. Você não pode culpar um cachorro. Aqui você pode. Por que esse cachorro pode ser punido? Porque esse cachorro no mundo Aroeté, e no perspectivismo ameríndio aqui, esse cachorro também é humano, porque o humano não é uma entidade biológica. O humano é um adjetivo que pode ser espalhado para os 4 cantos do planeta. Humano é um adjetivo que pode ser atribuído ou retirado, dependendo da circunstância. Animais podem ser humanos também. E humanos podem não ser humanos em uma determinada circunstância. Exemplo, quando humanos morrem, eles perdem um adjetivo de humanidade. Ou quando eles são amaldiçoados, ou passam por um determinado rito de passagem, eles podem perder essa característica ou ganhar. Então, humanidade não é um dado biológico como a gente vê. Eu olho, bato o olho, vejo lá um indivíduo que parece comigo, eu chamo de humano. Nesse caso, não. É um adjetivo relacional que depende das circunstâncias. Animais podem ter, humanos podem, plantas podem, outras instâncias também. Por isso que nesse esquema, animais, como eles carregam essa dimensão da humanidade, eles descentram o conceito de humano, né, ampliando as fronteiras, e eles também podem ser responsabilizados, porque eles têm agência. Se tem agência, pode ser responsabilizado. Se não tem agência, não. E aí, tranquilo? Tá estranho esse negócio de mundo pós-humanista? Tá massa. Pronto, então é um mundo estranho mesmo. Eu digo até para mim. É estranho imaginar um mundo onde os humanos não são o centro. Já tem séculos que a gente não pensa assim. Eu diria assim, desde o iluminismo para cá, século XVIII até antes, desde o Renascimento, século XV para cá, o mundo não é esse espaço contingente e aberto. Pelo contrário, é um mundo que está ali disponível para um indivíduo científico, ou indivíduo da política, ou qualquer indivíduo ali bem intencionado e bem posicionado para intervir no mundo. Esse mundo dos Aroeté é o contrário disso. Lembra o mundo trágico da tragédia grega, porque é um mundo que não está lá por mim, eu não consigo conhecer, e eu não consigo modelar. O que é que eu faço de fato aqui? Eu negocio, que é um conceito bem laturiano. A única coisa que eu sou capaz de fazer nesse mundo contingente é negociar. Negociar com quem? Com espíritos, objetos, animais. É só o que eu posso fazer. Não consigo determinar nada, não consigo criar projetos de intervenção em nada, eu negocio.
todo dia no mundo Arueté é uma negociação constante. Então eu não tenho nem humano epistêmico, nem humano ético. Eu tenho aquilo que eu chamei no artigo de humano estético. É o humano que negocia. Ele não é o humano que pensa, reflete e descobre a essência da realidade, não é esse humano. E também não é o humano revolucionário que modela o mundo à sua imagem e semelhança. Não é nenhum nem outro. É humano negociador. É o máximo que a gente pode fazer. Como Édipo faz, como Édipo fez, como Aquiles fez, como indivíduos gregos na mitologia grega fazia. Eles apenas negociavam com as forças do destino, com as moiras e outras realidades que os ultrapassavam. E aí? Mas tem uma coisa, Tiago, assim, que não é humano, mas a perspectiva das coisas e dos não humanos tem uma consciência similar à consciência humana e, eventualmente, até uma espiritualidade meio humanizada, né? Então, de certa forma, talvez esse antropocentrismo não esteja todo retirado. Tendo em vistas que a lógica da consciência tem uma expectativa de haver ali uma entidade similar a características humanas. É diferente, por exemplo, do Graham Harman, quando ele traz o debate do algodão e do fogo. Ele não está atribuindo características, expectativas, inclusive de possibilidade de negociação entre os elementos do fogo e do... E isso lembra muito a estratégia, não sei se vocês lembram de Jim Bennett. Jim Bennett diz, na verdade, precisamos defender o antropomorfismo contra o antropocentrismo. Então, o antropomorfismo é pegar as características humanas e projetar na natureza como uma forma de se afastar do antropocentrismo. Só que qual é que seria a resposta de Viveiro de Castro aqui? Que isso não existe. Na verdade, eles não estão projetando características humanas nos objetos ou na natureza. Na verdade, é o contrário. A natureza, né, que está projetando nos humanos. Por que ele está falando isso? Porque ele quer evitar a ideia de que esses povos tradicionais são alienados, que é um risco que a gente corre, que é a partir do princípio de que eles não têm a mínima ideia de nada, e eles estão apenas projetando suas próprias características no mundo natural, como se a natureza não tivesse vida própria, né? São eles que estão projetando. Então, o Viveiro de Castro quer se afastar um pouco dessa ideia, que seria a ideia, inclusive, de Jim Bennett. Porque se eu digo que os Arueté, eles são antropomórficos, aos ouvidos de um antropólogo como Viveiro de Castro, isso soa ofensivo. Certo? É como se eu estivesse chamando eles de alienados. É como se eu dissesse o seguinte, olha, a natureza é uma tábula rasa e são eles, sem perceber, que estão projetando características da natureza. A natureza não tem nenhuma dessas características que eles estão falando, nenhuma. Quem está projetando são eles. E para Viveiro de Castro isso é perigoso, na antropologia. Embora eu concordo com você, Boni, a gente pode achar traços meio humanoides aí no meio, que a gente vai ver inclusive depois. Vou dar um exemplo. Como é que Viveiro de Castro ele sabe que no perspectivismo ameríndio os animais se percebem como humanos? Viveiro de Castro ele conversa com os animais? Lembra de Dr. Dolittle? Não, ninguém lembra mais. Dr. Dolittle, ele vai lá conversar com os animais? Não. Como é que ele sabe? Metodologicamente falando, como é que ele sabe da perspectiva do animal na etnografia? Através dos xamãs. Através do xamã. Aí que seria uma outra crítica. Ele tem que perguntar para um humano o que os animais pensam. Ele nunca está, de fato, em contato direto com os animais. Ele está em contato com o xamã e o xamã diz para ele o que os animais são e como eles reagem. Então você poderia dizer, então no final das contas é tudo invenção. Né? No fundo é a cabeça do xamã, os humanos estão sempre ali, mas o ponto dele aqui é preciso ter cuidado com esse raciocínio, porque politicamente pode ser problemático, né? Porque eu posso acabar chegando à conclusão de que os Arueté vivem num mundo de pura ilusão. Tudo é falso, é apenas inventado. E ele quer evitar esse deslize político, embora eu concorde com você que a gente pode interpretar assim. E muitas vezes eu interpreto dessa maneira também. Eu, por exemplo, não acho que Harman iria gostar dessa análise aqui. Na verdade, Harman não ia gostar de muita coisa, de muita gente.
Mas, de qualquer maneira, é uma análise possível. Só que lembre, ele está preocupado também com as implicações políticas de certas ideias. Né? Principalmente... diga. Ele faz uma coisa super interessante, que é um movimento estranho para a ciência, que é trazer uma possibilidade de espiritualidade para o contexto científico que, teoricamente, é moderno, racional, né? Então, é revolucionário isso que ele está sugerindo. Eu entendo como político também, inclusive as epistemologias elas vão ser políticas, e é isso. Então, é estranho, eu acho bom, eu acho massa, inclusive, mas eu enxergo como uma cartada de uma epistemologia, de uma epistemologia política mesmo, no sentido de fazer o que Latour faz, de certa forma, também. Moderna. Isso, e o ponto dele que é radical, porque assim, a gente poderia dizer o seguinte, qual seria a melhor estratégia progressista no mundo ocidental para os Arueté? Você diria o seguinte, esse povo Arueté aí, tudo que eles estão pensando não é de fato real, mas, como eu sou tolerante, eu vou aceitar, eu vou defender. O que Viveiro de Castro está dizendo é algo completamente diferente. Ele está dizendo, não é que a gente acha que é real. Espíritos são reais. Não é que parece ser real. Não é que eu sou alguém tolerante e vou aceitar. Não, existe. Ou seja, é preciso manter o estatuto ontológico de espíritos dos animais. A gente não pode cair no erro de achar que todas essas instâncias são projeções de linguagem, jogos de poder. Isso que ele está querendo evitar. Porque se eu digo que espíritos, objetos, animais são produtos de jogos de linguagem, de poder e de ideologia, o que é que eu estou querendo dizer? Que os espíritos não têm estatuto ontológico. Eles não existem. Eles não têm estatuto de realidade. E não é isso que ele quer. Então, no perspectivismo ameríndio, espíritos, eles existem. Eles não são projeções. Eles existem no mundo. Aí você diz, existem para mim? Ou melhor, para eles? Não, existem. Não é para mim ou para ele, no ponto de vista, dentro de uma estrutura de linguagem. Não. Existe é por isso que é uma versão radicalizada aqui. Oi, Thaís. Quando você falou aí do xamã, eu fico pensando também que se o problema, nesse caso, de se aceitar, né, a própria existência dessas outras entidades, né, não seria um problema de comunicação, né, entre espécies, entre essas entidades espirituais e humanas, porque, assim, eu já tive um debate com um colega em que ele disse assim, tá, e o que a gente faz com isso? Porque a gente não vai conseguir conversar com os animais, é isso, você vai precisar do humano, como é que você faz uma tradução, como é que entra a interpretação, aí vamos lá, né? Como é que entra a comunicação entre essas esferas diferentes, né? E é um desafio, porque se a gente usa uma estrutura de modelo ocidentalizado, nesse mundo do Arueté, não são os animais que falam. Do ponto de vista ocidental, não são os animais. São os discursos dos xamãs, as ideologias, as matrizes de sentido projetadas nos animais. E isso é problemático para Viveiro de Castro, porque os animais se comunicam de verdade. Não é uma projeção. Não é uma fantasia da cabeça deles. Os animais falam. Então, nesse caso, o xamã, ele não está projetando nos animais ideologias ou jogo de linguagem. Ele está interpretando a agência dos animais. Então, ele se transforma em animais, por exemplo. O xamã, ele tem essa possibilidade. E nessa transformação do xamã em um animal, ele também se conecta com o mundo espiritual. E isso é uma comunicação que, de fato, existe. Ao invés de ser vista como uma paranoia, né, de um indivíduo que fica falando para si mesmo, não, o xamã conversa com o porco do mato, e o porco do mato responde para o xamã. Lembrando que essas conversas não acontecem para todo mundo da comunidade, acontece principalmente com o xamã, porque o xamã tem uma característica especial, ele tem poderes mágicos,
E é isso que confere a ele essa mobilidade ontológica. Ele pode participar de vários mundos e se conectar com vários mundos. Mas não é alguém qualquer. Não é qualquer indivíduo da comunidade que tem essa experiência. Não é à toa que, se você tiver calma na leitura desse texto aqui, tem um recorte metodológico interessante. Todo o texto gira em torno do xamã. Não é da comunidade Aroeté como um todo. É um recorte metodológico que ele faz, porque o xamã é conveniente para Viveiro de Castro. Porque o xamã tem uma experiência bem similar a uma visão decolonial e interessa para ele. Então, esse recorte é interessante, porque o xamã, ele é o único que tem essa característica. Eu estou usando aqui o pronome ele, porque, em geral, é ele, né? Tem exceções, mas, em geral, são homens. São homens que atuam nesse papel xamanístico, com algumas exceções. Sim. E aí? Tranquilo? Boa noite, Alane. Não falei boa noite. Então, o que mais aqui? Sim, parece que a gente está no mundo pós-humanista como outro qualquer, como o de Horman, de Bryant e de outros autores, mas lembre que tem uma pegadinha aqui. Falar de pós-humanismo não significa falar de ontologia plana. Eu posso ter um mundo pós-humanista sem ter uma ontologia plana. Todos os autores que a gente viu até agora defendiam as duas coisas, que pós-humanismo implica necessariamente numa ontologia plana. Aqui, pela primeira vez, a gente vai ter um corte. Pós-humanismo não é sinônimo de ontologia plana. A pergunta é, por quê? Por que no mundo Aroeté as duas coisas não são a mesma coisa? Por quê? O que é ontologia plana? O que seria esse negócio de ontologia plana? A ontologia plana seria o reconhecimento de diversos agentes no processo de construção da realidade. Quase. Eles têm agência, mas tem um detalhezinho aí. Digamos assim, por exemplo, para o raio, tudo é objeto. Isso é uma ontologia plana, pelo que eu entendi, né? Então, tudo é objeto. Então, de certa forma, ele planificou ali, né, esse estado, esse ontológico, né? De certa forma, para os indígenas, no caso do Viveiro de Castro, eu acredito que, assim, pelo que eu conheço até dos indígenas, né, em geral, inclusive, não é plano. Não é plano. Isso. Por exemplo, essa parte. Fim de semana com um indígena falou para mim que ele se comunicava com o raio, tá? Você está falando da comunicação. Ele aqui em Brasília falou que não, me comunicava com o raio, e se o raio fosse mais azul ou mais claro, eu sabia que os seres da mata, ele até falou o nome Curupira especificamente, até achei aquilo curioso, que ele é uma grande liderança, ele usa aquele termo, né? Mas ele falou, então se o raio for azul ou for vermelho, for branco, ele sabe se vai chover ou não. Entendeu? Então não se o Sata tá nervoso ou não. Então é um outro tipo de comunicação também, que não envolve talvez essa estrutural, racional que a gente tem. Então é isso. Estética também, exatamente, Thaís. Exatamente. Então é isso, por aí. Porque é o seguinte, a ontologia plana não é só o reconhecimento de que existem múltiplas agências. É o reconhecimento que nenhuma agência é ontologicamente superior ou melhor do que a outra. Eu não posso fazer distinções a priori. Por que na sociedade Aroeté eu tenho um pós-humanismo, mas não tenho ontologia plana? Eu tenho um pós-humanismo porque o humano é descentrado, mas eu não tenho ontologia plana porque existem instâncias ali que valem mais do que outras. Certo? Existem níveis de importância que são variados. Então, espíritos valem mais do que certos animais valem mais do que plantas. Existe uma hierarquia. O que não existe é uma centralidade do humano, o que é outra coisa. O que a gente viu até agora é uma espécie de mistura entre os dois, o que eu acho bem problemático na filosofia nesses debates. Quando eu vejo indivíduos em palestras falando de pós-humanismo em geral,
eles associam imediatamente com ontologia plana, como se fosse sinônimo. Ou seja, descentrar humano significa necessariamente planificar o campo ontológico, e não é. Não é bem assim. Porque eu posso, por exemplo, trocar o humano e colocar uma divindade no centro. Eu vou ter, ao mesmo tempo, uma realidade descentrada, só que o humano, ou melhor, a divindade, ela tem um privilégio ontológico naquela estrutura de realidade. O humano é descentrado, mas eu tenho outra instância, então não é uma ontologia plana. Na verdade, a ontologia plana, ela é muito comum em sociedades liberais, na democracia liberal, na ideia de um mundo múltiplo, onde eu tenho minhas ideias, você tem a sua, onde eu não tenho a priori, né, onde todo voto vale a mesma coisa, onde indivíduos são convidados a participar, eu não posso ter nenhuma distinção a priori. Isso é muito típico do Ocidente. Aí é que está a ironia. O pós-humanismo não é do Ocidente, mas a ontologia plana é. A planificação ontológica é uma realidade muito típica de sociedades liberais, de democracias liberais, né, do empoderamento do indivíduo. Os indivíduos são múltiplos, eu não tenho nenhum tipo de parâmetro definitivo de antemão, eu tenho meu Deus, você tem o seu, eu tenho minha vida, você tem a sua, não existe um parâmetro universal para todo mundo é convidado a fazer parte da esfera pública. Isso é muito nosso, na verdade, esse debate. Ô, Elane. Boa noite, professor. Licença. Boa. Em relação a que você estava falando que não dá para... Tá dando para ouvir? Dá. Do caso dos xamãs. E tem uma etnografia de uma antropóloga francesa, que é da Anastasia Martin, que é a mesma de... Meu Deus, esqueci. Do urso. Enfim, do urso também. E que ela vai fazer uma análise dos povos Evens, e dentro desses povos, que também é uma comunidade indígena, não há mais a figura do xamã. Então, em alguma medida, eu não tenho certeza, mas eu acho que seria um tipo de ontologia plana, mas que também teria esse plus do pós-humanismo. Porque a relação deles não tem mediação, mas você não tem, por exemplo... você não ignora o fato de que existem esses elementos não humanos e que eles interpelam a vida daquelas pessoas o tempo inteiro. Então, por exemplo, para caçar, eles aprendem a caçar com os animais. Seguindo os animais e vendo como esses animais caçam, em específico a zibelina, do leste da Rússia, que eles aprendem determinadas técnicas de caça. Sim, você pode imaginar esse cenário. Mas aí é que está. Eles contribuem com a realidade, isso é uma característica pós-humanista, mas a pergunta é, ontologicamente, eles estão no mesmo nível? Os espíritos, as divindades, os animais, as plantas, eles estão no mesmo nível? Por exemplo, no caso do Zarueté, o perspectivismo ameríndio é normalmente aplicado aos predadores, não é qualquer animal. Então, os predadores têm uma relação muito próxima com o xamã, mas não é qualquer bicho da floresta. Existem bichos que têm uma conexão espiritual mais profunda ou mais forte do que outros. Então, nesse caso, quando vocês verem Viveiro de Castro falando sobre animais, ele está falando dos predadores, né, e a relação dos predadores com os humanos e entre eles. Então, nesse esquema de realidade, alguns animais valem mais do que outros, porque o divino, entre aspas, se expressa de formas diferentes entre eles. Embora, claro, os animais colaborem, eles participem, mas eles não teriam uma equivalência ontológica, existiriam instâncias maiores, mais verdadeiras, ou mais fortes, ou mais poderosas, ou mais legítimas do que outras. Na ontologia plana é o contrário, eu não tenho nenhuma instância valendo mais do que outra. Exemplo, se você perguntar para Horman, quem é que vale mais? Um personagem ficcional ou essa caixa que eu estou segurando aqui? Ele vai dizer, não tenho como dizer de antemão. Eu não tenho como dizer que uma instância é melhor ou pior, ou mais importante ou menos relevante de antemão. Eu não tenho porque eu tenho uma equivalência ontológica. Então a pergunta é, existem agências não humanas, ou seja, é um mundo pós-humanista,
Mas em que medida essas agências estão planificadas? Aí é que está o ponto. É possível? Talvez. Talvez seja possível encontrar uma sociedade tradicional indígena onde todas as instâncias, do Deus Todo-Poderoso até a formiga da rua, estejam no mesmo plano de equivalência, de importância. É possível. Mas não no caso dos ameríndios aqui, né, nesse cenário que ele descreve. Ou seja, nesse cenário específico, eu tenho um mundo pós-humanista, porque eu tenho um mundo de agências não humanas, mas não uma ontologia planificada, porque eu tenho instâncias que valem mais do que outras, que têm mais relevância do que outras. Exemplo, no caso dos Arueté, existem rituais que os indivíduos fazem para determinado instância, para uma determinada divindade. Lévi-Strauss, ele fala do povo Kuna, que é um povo ali da América Central, onde hoje é o Panamá, e aí ele vai falar do ritual de uma mulher grávida com dificuldade de parto, e aí o xamã entra para conversar com uma divindade chamada Mu. Mu é a divindade da procriação, e naquele momento os rituais estabelecidos por ele destacam aquela divindade. Então, aquela divindade, ela é qualitativamente, né, superior a uma pedra do rio, por exemplo. Então, os rituais muitas vezes giram em torno de certas instâncias e não de outras, e por aí vai. Mas é possível imaginar uma sociedade tradicional onde tenha tanto um pós-humanismo quanto uma ontologia plana. E seria ver como é que, de fato, isso atua. É porque, assim, agora eu não consigo relacionar em nenhum momento em que há uma hierarquia estabelecida. A Martin até alerta sobre essa distinção de um xamanismo hierárquico e um xamanismo heterárquico, que seria o que supostamente acontece entre os Evens. Mas existe um contexto político, e é por isso que eu fiquei na dúvida que se realmente poderia, por exemplo, colocar a hipótese de que existiria uma ontologia plana ali naquele povo. Porque, devido à antiga União Soviética ter colonizado esses povos, eles tiveram que ter uma retomada de retorno às suas tradições e práticas dentro da floresta após a queda da União Soviética. Então, você tem um contexto político muito forte atuando também nesse processo de perdas de prática e retomada dessas práticas, apesar de que essa retomada, ao meu ver, não teve necessariamente estabelecido um tipo de hierarquia entre quais são mais importantes ou quais deixam de ser mais importantes, ou se esse indivíduo é mais importante, ou esse não humano é mais importante, e etc. É possível. Thaís está falando aqui, Alane, pode compartilhar o nome da autora aqui no chat? Sim, é uma hipótese super válida de levantar, de imaginar uma sociedade que tem, ao mesmo tempo, uma visão pós-humanista e uma ontologia plana. E quais são as implicações disso naquela comunidade, o contraste com outros agrupamentos. É interessante. E aí, tranquilo? Então é o seguinte, estudar uma sociedade tradicional como a Arueté é bem diferente de estudar uma sociedade como a nossa, bem diferente. Exemplo, vocês vivem numa sociedade que a gente chama de liberal, de democracias liberais. Exemplo, no mundo que a gente vive, religião é uma instituição privada, separada, certo? Eu tenho a minha, você tem a sua, e é um espaço onde eu me desloco para fazer determinada coisa. Então, existe um templo, existe uma igreja. Então, a divisão dos espaços é muito clara. Ciência não é política, política não é religião, religião não é política e por aí vai. Cada um fica no seu quadradinho, cada um respeita a privacidade da sua fé e tudo bem. Só que quando eu entro numa sociedade como a Arueté, não é bem isso. Porque a religião não é algo privado, é uma estrutura da realidade. Então não é esse negócio que às vezes a gente diz, não, eu tenho meu Deus, você tem o seu. Não tem esse negócio aqui, não. Porque Deus não é uma instância epistêmica. Ou seja, Deus não é uma instância que eu uso para compreender o mundo. Deus é o mundo. Então, quando um indivíduo Arueté sai de casa e abre de manhã, né, logo depois de acordar, o mundo dele é daquela maneira. Divino,
né, governado por entidades e místicos, espíritos. Então, não é que não é o mesmo uso da palavra religião que a gente faz aqui. É por isso que é difícil falar, trabalhar com termos já comuns no Ocidente para descrever sociedades tradicionais, porque não tem o mesmo peso. Então, a gente pode chamar tudo isso aqui de religião arueté, mas é difícil falar de religião porque a palavra religião é muito carregada de preconceitos. Exemplo, religião, como eu falei, é visto por nós como uma esfera separada, privada, relativa, cada um tem o seu, cada um fica na sua. Então, isso é que eu estou chamando de interpretação liberal da religião, que de alguma maneira todo mundo tem, certo? Você é do candomblé, eu sou evangélico, você fica na sua, eu fico na minha, ninguém fica no caminho de ninguém, cada um experimenta a religião como algo privado da minha trajetória como indivíduo. Isso é o mundo liberal. Aqui não. Deus é um mundo, certo? O Deus está na estrutura da realidade, não é uma projeção, assim, não é uma interpretação que eu tenho. Eu tenho uma interpretação, você tem a sua, não é isso. Então, como é que eu analiso uma sociedade dessa usando uma estrutura de linguagem que já é carregada? Aí é que está um desafio. É um desafio falar de religião arueté, é um desafio falar de arte arueté, de política arueté. Exemplo, se eu perguntar para você, o que é o xamã? O xamã é um líder religioso? Quem é o xamã? É um líder religioso? E aí? Costuma ser, né? Ele é um líder religioso, político, estético. Ele é tudo. Ele muitas vezes entra em relações econômicas. Então, ele mistura aquilo que, para nós, no Ocidente, representa esferas diferentes de atuação, onde cada esfera tem seus representantes. A religião tem uma, a política é outra, a economia é outra e por aí vai. E aí vem o xamã e personifica tudo em uma única performance. Ele é tudo. Ele não é um líder religioso, ele é político, econômico, ele é artístico, ele é, enfim. É difícil entender isso na nossa sociedade. O Papa também não é? O Papa também, ele é econômico, político, estético. Boa afirmação. Boa afirmação. Resolva. Pera aí, deixa eu provocar. Imagine que na próxima eleição para presidente, o novo presidente pegue a Bíblia para ler. Parênteses, aconteceu com o Bolsonaro também, mas enfim. Imagine que pegue a Bíblia para ler no pronunciamento. Qual seria a nossa reação? Que pega a Bíblia, assim, ó, vai ler uma Bíblia e fala, olha, eu queria aqui ler o meu texto preferido. A gente ia achar legal se o presidente da República pegasse a Bíblia para ler? Com certeza não. Mas, mas vamos falar o seguinte, se a gente fosse que nem os araueté, né, na nossa sociedade, que é bem mais complexa, porque tem gente de todo pensamento, né, ia dar problema, né? A cidade é uma coisa, né, é um lugar diferente. É onde a gente tem que se encontrar com o outro, né? Os araueté, quais são os outros com quem eles se encontram? Né? São outros diferentes dos nossos. Aqui não tem nem sombra de árvore na rua, entendeu? Enfim. Sim. Agora observe, nossa reação de espanto para esse caso hipotético que eu levantei vem de onde? De onde é que vem esse espanto? Simples. Para nós, não faz sentido um presidente pegar uma Bíblia, porque a gente parte do princípio de que a esfera religiosa é uma esfera privada. Ela tem uma lógica de jogo própria, que não é a lógica política. A política tem um conjunto de regras próprios, que é diferente da religião. Misturar essas esferas para a gente é problemático. Como alguém misturando, sei lá, ciência e religião, ou política e religião. A gente não gosta muito dessas misturas, porque pode soar problemático. Só que os araueté vivem numa cosmologia, eu acho que alguém falou aí de cosmologia, acho que foi a Lani, de uma cosmologia que é tudo integrado. É uma cosmologia onde todas as instâncias e instituições participam de uma única estrutura de realidade. Os indivíduos ali
estão no mesmo barco, certo? Aí você diz assim, Tiago, nessa cosmologia, indivíduos Arueté criticam essa cosmologia? Existe crítica da cosmologia internamente ao grupo? É raro. Em geral, essas cosmologias não são questionadas. Eu vou dar um exemplo. O que é questionado é o que eu chamo de questionamento epistêmico, não questionamento ontológico. Lévi-Strauss fala de um caso, ele tem um livro chamado Antropologia Estrutural e tem um capítulo de livro chamado Eficácia Simbólica, que é um texto bem famoso, que Bourdieu depois pegou e deu uma interpretada. E aí ele vai falar do momento em que o xamã, que é um líder super poderoso, e aí a pergunta em determinado momento é o seguinte, mas imagine um cenário em que o xamã, ele falha, que ele erra. Imagine que ele vai performar um tipo de ritual, e no final do ritual não dá certo. O que aconteceria? Pergunta Lévi-Strauss. Tem duas opções. Alternativa A estrutura mitológica e cosmológica de fundo vai ser questionada, porque ele falhou, não funcionou. Ou alternativa B, os indivíduos vão justificar a falha através de um deslize do xamã, do indivíduo xamã. E aí o ponto é a alternativa B. A cosmologia não é questionada. O que é questionado foi a performance do xamã. Exemplo, talvez ele usou a erva errada, talvez a performance foi feita no dia errado, pela pessoa errada, com contexto errado, o objeto estava amaldiçoado. Então, não é a cosmologia que é questionada. É a forma específica como a cosmologia foi performada. Então, é diferente do que acontece, às vezes, no mundo ocidental da democracia liberal, onde a estrutura de realidade é questionada todo dia. A gente já acorda questionando o que o mundo é, da direita até a esquerda. Todas as instituições são questionadas o tempo todo. Aqui, não. Aqui, o que é questionado não é necessariamente a estrutura de realidade, mas como um determinado indivíduo performou um determinado ritual. Eu vou dar um exemplo. Acontece algumas vezes aqui também na nossa sociedade. Imagine alguém religioso que acredita numa divindade. Vamos pegar um exemplo aqui no cristianismo. Né? Imagine que esse indivíduo acredita em Deus, independente de qualquer Deus. Quando alguém perto desse indivíduo morre, quando alguém que ele acreditava que ia vencer uma doença grave não vence e essa pessoa morre, essa pessoa deixa de acreditar na divindade? Em geral. Em geral, ela deixa, ela diz, olha, já que não funcionou, tudo isso é besteira. Não. Qual é normalmente a explicação que o indivíduo dá? Exemplo, eu estava torcendo para que esse indivíduo que estava numa doença grave sobrevivesse, mas ele não sobreviveu. Esse indivíduo fez orações, fez tudo, mas não sobreviveu. Qual é a resposta do indivíduo diante dessa circunstância? O que é que normalmente ele diz? O que é que vocês acham? Qual que seria a explicação? Ele vai abandonar a fé? Toda a estrutura de realidade era abandonada? Não. Pronto, aí Thaís falou, não era para ser. Esse indivíduo, ele vai acomodar o choque de realidade dentro de uma estrutura explicativa. No caso do xamã, a mesma coisa, da sociedade oriental. Em geral, porque existem exceções, em geral, não é a estrutura cosmológica que é questionada. É raro. A estrutura ontológica não é questionada. É muito raro isso acontecer. Diferente, como eu falei para vocês, da nossa sociedade, onde a estrutura ontológica é questionada o tempo todo. O que o mundo é, como ele é a essência desse mundo, para onde ele está indo, o que é que está por trás, está sempre aberto a questionamento. Nessas sociedades, não. É muito raro. Então, existe crítica, mas é uma crítica muito mais epistêmica do que ontológica. A estrutura ontológica não é questionada. Certo? Então, um exemplo bem idiota. O xamã, em geral, é um homem. Em algum momento, essa sociedade vai questionar o fato de ser um homem? Porque, na verdade, esse xamã está representando uma estrutura ideológica machista? Não.
Em geral, não. Em geral, essa viagem reflexiva, que questiona a estrutura da realidade, não vai aparecer aqui, certo? Por várias razões. Porque a gente está falando de uma sociedade com instituições muito fortes, a gente não está falando de instituições abertas e flexíveis. São instituições ancestrais, com rituais super bem estabelecidos. Então, não são instituições ou instâncias abertas a questionamentos ou investigações ou nada disso que a gente às vezes tem na modernidade, no iluminismo, do iluminismo para cá. E aí, tranquilo? Dúvidas? Então, o que é o perspectivismo ameríndio? Antes de falar do perspectivismo ameríndio, vamos falar do perspectivismo ocidental, que a gente chamaria aqui de relativismo. O que é a visão relativista? É a visão de que existe uma única natureza lá fora e múltiplas interpretações, que inclusive é um tipo de visão de mundo compartilhada por boa parte da esquerda. A esquerda, ela defende muitas vezes esse perspectivismo ocidental. O que significa o perspectivismo ocidental? Simples. Vamos pegar o exemplo do coronavírus. Imagine que alguém fica doente pelo coronavírus. Qual que seria a nossa explicação? Existe, de fato, o coronavírus que está no mundo, mas existem outras interpretações sobre o coronavírus. Então, o coronavírus é a base real da coisa, então existe um vírus, uma explicação biológica, e o que pode variar são as interpretações que outros indivíduos têm sobre o vírus. Então, os Arueté podem interpretar o coronavírus como uma doença, não uma doença, como uma maldição. Mas, no final das contas, a base explicativa oficial é o coronavírus. Então, a gente tem, nesse modelo ocidental, uma única natureza, que é o coronavírus, e múltiplas interpretações. Aí as interpretações vêm de fora. Cada cultura projeta, nesse coronavírus, suas próprias visões de mundo. Para Viveiro de Castro, isso é ofensivo. É ofensivo partir do princípio de que a base explicativa é a base biológica e todas as outras são apenas interpretações, são apenas jogos de linguagem, ideologia, visão de mundo, cultura. Isso é ofensivo para ele. Então, para contrapor o perspectivismo ocidental, ele sugere o perspectivismo ameríndio, que é o contrário para ele. Então, eu tenho, no fundo, uma cultura e múltiplas naturezas. Aí você pergunta assim, como isso é possível? Simples. No mundo ameríndio, todo animal se percebe como humano e todo humano se percebe como humano também. Então, existe uma única cultura, que é a cultura dos humanos, certo? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho múltiplas naturezas, porque cada entidade desse mundo tem corpos diferentes, e eles se relacionam com o mundo também de formas diferentes. Só que eles se percebem como humanos. Só que a maneira como eles se relacionam com outros varia dependendo dos seus corpos. Então eu tenho múltiplas naturezas, múltiplos corpos, mas ao mesmo tempo uma única cultura. Só que lembre, humanidade aqui não é uma substância, é um adjetivo relacional, ele faz parte, né, ou indexical, ele depende da relação das coisas. Lembrem que aqui, humanidade pode ser perdida, pode ser atribuída, pode ser expandida, pode ser extinguida. Então, humanidade é relacional. Não tem a ver com indivíduos de carne e osso, né, da espécie humana, não tem a ver com isso, não. Humanidade é um adjetivo, né, que faz parte de várias outras instâncias. Ou seja, ao invés de uma natureza e múltiplas culturas, eu tenho uma cultura e múltiplas naturezas, certo? E essa multiplicidade natural vem do fato de que diferentes instâncias têm corpos diferentes. Só que eles se percebem da mesma maneira. Então, ele tem uma única natureza, porque a forma como eles enxergam a si mesmos é como humanos. Então, o porco do mato se percebe como humano, ele se vê como humano. Certo? Humano, né, literalmente, se percebe como humano. Então, talvez um outro predador se percebe como humano. Só que a forma deles se relacionarem com outras instâncias é diferente.
porque eles têm corpos diferentes. Então, lembrem, ele está se afastando do perspectivismo ocidental porque, no fundo, é bem ofensivo. É o que a gente chamaria, no campo antropológico, de efeito placebo. Que boa parte da esquerda defende isso. Qual é a visão do efeito placebo? É a ideia de que eu sei que a visão do outro é falsa, mas como o outro acredita naquilo e acha super legal e é importante para a pessoa, eu a vou aplaudir. Então, se alguém de uma sociedade tradicional diz para mim que se dançar chove, qual seria a minha atitude de indivíduo tolerante? Eu ia dizer o seguinte, olha, eu sei que não tem nada a ver dança com chuva, mas se você acredita nisso, se é legal para você, se a vida faz sentido, eu vou aplaudir, eu vou defender. Isso é o que eu chamaria de tolerância ocidental, que é baseada no perspectivismo ocidental. De que, no fundo, a visão do outro é falsa, mas como é importante para ele, eu vou deixar passar. Eu vou achar super legal, eu vou defender. Mas, no fundo, eu sei que é mentira. Mas eu não vou dizer em voz alta, para não ofender ele. Eu não vou dizer que a ideia de dançar e chover não tem nada a ver. Não vou dizer isso na cara do indivíduo. Mas, no fundo, eu sei que é falso. Porque a explicação verdadeira é a explicação dada pela biologia, pela física, pela química. Como é que produz chuva? É a evaporação do rio, não foi assim que a gente aprendeu? Quando começa a ficar quente, evapora as gotículas. Na nossa cabeça, isso é a realidade. Mas se você diz para mim que a chuva tem a ver com a dança, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer, tudo bem, se você acredita, se é legal para você, se faz sentido para sua vida, eu vou deixar para lá. Mas no fundo, na minha mente, para mim isso é bobagem. Isso é falso, isso é só conversa fiada. É isso que eu estou chamando de efeito placebo. No fundo, não tem eficácia, ou melhor, tem eficácia porque a pessoa acredita que tem eficácia, não porque existe de fato alguma coisa ali que existe e é relevante. É a crença do indivíduo que confere sentido à manifestação. Isso dentro do perspectivismo ocidental. E para Viver de Castro, isso é super ofensivo. Porque eu estou retirando o estatuto ontológico das divindades, dos espíritos, dos animais. Eles não têm estatuto ontológico, eles não têm realidade. Eles viram apenas projeções de mente, linguagem, poder, discurso, e isso não é legal para Viver de Castro. Isso não é algo interessante de falar. Isso é muito, não só reducionista, para ele é politicamente conservador, essa atitude. Certo? E aí, tranquilo? Sim, lembra que eu falei que esse mundo de... Oi, Vitor. Consegue ouvir? Sem querer, eu vou dar um joinha. Apertando sim. Sim, beleza. Aí você lembra que eu falei para vocês do animismo? Que o animismo é essa concepção de mundo onde as instâncias têm agência, onde tudo tem alma. Durante muito tempo, o animismo tinha um outro nome, que era um nome bem ofensivo. Bem ofensivo mesmo, e provavelmente você já ouviu essa palavra em algum lugar. Fetichismo. Fetichismo nada mais é, durante boa parte do século XIX e XX, nada mais era do que a versão pejorativa do animismo. Então, fetichismo era uma forma de acusação mesmo, né, de ridicularizar o outro. Então, o que era ser chamado de fetichismo? Era nada mais do que a crença infantilizada de que o mundo é povoado de espíritos e coisas mágicas. Isso era visto como uma coisa infantil. Então, como é que a gente chama esse gesto infantil? Gesto fetichista. O exemplo mais comum, existem vários exemplos na antropologia, mas o exemplo mais comum que a gente tem nas humanas é Marx. Marx, ele usa o termo fetichismo de forma, como normalmente era usada, como forma pejorativa. O fetichismo da mercadoria, na verdade, poderia ser traduzido como animismo da mercadoria, porque a mercadoria tem vida própria e agência, e para Marx isso é ridículo, isso não faz sentido nenhum. Você achar que o mundo tem vida própria,
de que os animais têm agências e forças mágicas, e isso é perda de tempo. Isso é uma completa fantasia. Então, o fetichismo, hoje, antropólogos não usam mais, né, parêntese, eles não usam mais esse termo. Vários indivíduos das ciências humanas tentam evitar, porque é um termo bem ofensivo, para, no fundo, descaracterizar a existência da agência não humana, né? Então, humanos, ou melhor, objetos e animais, espíritos, não precisam, não podem ter agência, porque isso seria algo problemático. Se você falasse para Marx que espíritos têm agência, ele ia falar o que para você? Você fala assim, olha, Marx, a estrutura de realidade é, na verdade, também determinada por espíritos que se personificam no mundo. Ele ia chamar você de quê? De um hegeliano de direita, que seria algo ofensivo. Isso é ofensivo. Eu sou hegeliano de direita, né? E isso é um problema para Marx. Então, no mundo que a gente vive, animais e objetos e outras instâncias não podem ter agência, porque isso seria ofensivo. Na verdade, existem duas versões. Você pode ver isso como alienação, ou, no mínimo, como algo restrito a mentes infantis. Quem é, no mundo que a gente vive, que acredita que animais e objetos falam e têm agência? Crianças. Crianças são as únicas instâncias no nosso mundo que acreditam nisso, que objetos têm agência. A gente não. No mundo da criança, objetos falam, animais voam, animais se expressam de várias maneiras. Então, no mundo ocidental, o animismo tem duas versões. A versão mais light, qual é a versão mais light? É achar que essa agência não humana está restrita às crianças, ou a versão mais radical é dizer que tudo isso é bobagem e pura alienação. Tem duas versões. Ou acha que é infantil, ou é uma pura ideologia usada para mascarar as verdadeiras intenções do mundo. Tem duas alternativas, que não são legais. As duas são bem problemáticas. Então lembre, toda vez que vocês acharem aí no repertório de escrita, de leitura, o termo fetichismo, em geral, significa animismo, só que é uma versão mais pejorativa. É para humilhar mesmo, para dizer assim, olha o seu fetichista, relação fetichista, mundo fetichista, experiência fetichista, normalmente é algo negativo. E aí, tranquilo? Pronto. Então é o seguinte, é preciso fazer uma diferença aqui, que é importante, entre a análise ontológica, que Viveiro de Castro está descrevendo, e uma análise fenomenológica da realidade, que envolveria aqui a experiência do povo Arueté. Não são a mesma coisa. Uma coisa é falar da estrutura de realidade do Arueté, outra coisa é falar da forma como eles experimentam a realidade. Não é necessariamente a mesma coisa. Exemplo, quem é que experimenta a realidade ontológica Arueté? Dessa mitologia descentrada, não humana? Em geral, é o xamã. O xamã, ele tem acesso a essa realidade ontológica. Os outros indivíduos não. É o mesmo que acontece com o mundo contemporâneo. Se eu perguntar para você qual é a estrutura da realidade, você pode ser um sociólogo e dizer a estrutura, o mundo é governado por estruturas, sistemas, discursos, beleza. Mas isso significa que Dona Maria, quando ela acorda de manhã, é a primeira coisa que ela vê? Quando Dona Maria sai de casa para trabalhar, ela enxerga o mundo assim? Como estrutura, sistemas, discursos? Não. Então, uma coisa são afirmações ontológicas sobre como é que o mundo funciona. Outra coisa bem diferente é como os indivíduos experimentam a realidade no cotidiano delas. O que Viveiro de Castro está descrevendo é um acesso bem restrito e privilegiado do xamã, e não de Dona Maria Arueté. Dona Maria Arueté não experimenta essa realidade, porque o xamã ele tem poderes especiais
e ele acessa esse mundo aqui, mas não Dona Maria. Dona Maria não tem esse acesso privilegiado, certo? Um exemplo que o próprio Viver de Castro, não, Lévi-Strauss, ele compara é o psicanalista. Ele vai comparar o xamã com o psicanalista. O xamã, ele tem um acesso privilegiado à realidade, da mesma maneira que o psicanalista tem. Mas o indivíduo que vive o cotidiano, ele não tem o mesmo acesso que o psicanalista tem. Ele não tem o mesmo acesso a si mesmo que o psicanalista tem. Então, é como se o psicanalista tivesse um acesso ontológico à minha estrutura de identidade ou de realidade que Dona Maria, na sua vida cotidiana, não tem. É a mesma coisa com o xamã. O xamã acessa o mundo que indivíduos comuns não acessam. Então, é preciso fazer essa diferença aqui entre uma análise ontológica de mundo e uma análise fenomenológica de mundo. Um outro exemplo que eu daria é de Latour. Latour, ele faz análises ontológicas de mundo, não necessariamente são análises fenomenológicas de mundo, entendendo fenomenologia aqui como experiência. Exemplo, Latour vai dizer que a realidade, ela é uma rede, né? O primeiro Latour ali mais de juventude, ele vai chamar de rede. Então, existe uma rede de não-humanos, beleza. Isso seria a análise ontológica de Latour. Mas quando Dona Maria acorda de manhã, ela enxerga redes? A rede faz parte da comunicação de Dona Maria? A forma como ela se comunica, o conteúdo da comunicação? Não, a rede não faz parte. A rede está nos bastidores de Dona Maria, isso é fato. Mas Dona Maria não experimenta o mundo como um mundo governado por uma rede. A rede não faz parte do vocabulário de Dona Maria, não faz parte da experiência de Dona Maria, ela faz parte da análise que o filósofo ou antropólogo faz nos bastidores. Então, a rede é um elemento ontológico, não necessariamente fenomenológico, nessa análise que eu estou falando aqui. Pode ter as duas coisas? Pode. Exemplo, para Bruno Latour, a arte pode fazer essa mediação. A arte pode pegar um elemento ontológico e trazer para a vida cotidiana. Pode acontecer. Pode acontecer de elementos da esfera ontológica se infiltrarem no campo da vida cotidiana. É possível, mas são instâncias diferentes, são análises diferentes. Então, resumindo, o erro que a gente pode cometer analisando essa etnografia é partir do princípio de que toda a sociedade aroeté enxerga o mundo assim. Isso é falso. Porque quem está enxergando esse mundo dos não-humanos aqui, nessa complexidade, nesse descentramento, é basicamente o xamã. O xamã, ele tem um acesso que outros não têm, certo? Então, não é que todo mundo da sociedade aroeté se confunde com os não-humanos, se transformam em animais, e a divisão de humano e animal se distingue e se dissolve. Não. Certo? O xamã, ele faz isso, porque o xamã tem poderes mágicos, e essa magia, digamos, do xamã faz com que ele comprometa barreiras institucionais, ou até de gênero também. Então, o xamã, ele navega entre homem e mulher, o xamã, ele navega entre humano e animal. É por isso que, inclusive, muitos indivíduos chamam o xamã, de uma maneira que eu, particularmente, eu acho meio problemática, mas chamam de transgênero. Alguns vão dizer que a experiência transgênero é a experiência do xamã. Eu acho o termo problemático, porque eu acho que transgênero, ele tem uma conotação ocidental que é bem diferente do que acontece na sociedade. Mas, se você entende transgênero como aquele que atravessa categorias de gênero, então sim, nesse sentido sim, o xamã, ele seria transgênero, porque ele pode navegar por barreiras diferentes, né? Humano, animal, sagrado, profano, ele tem essa condição. Mas a Dona Maria Arueté, não. Tá, isso pode ter um trans aí, mas não ser esse de gênero. Sim. Porque é o seguinte, por que eu estou evitando o termo transgênero para descrever o xamã? Porque, embora, claro, reconheço que o xamã ele navega por diferentes categorias de gênero, porque na nossa sociedade o transgênero tem a ver muito com o indivíduo, tem a ver com a percepção do indivíduo sobre si, do indivíduo se empoderar,
de perceber o seu corpo, de se afirmar. Só que o xamã ele não tem essa individualidade. O xamã está respondendo a uma estrutura cósmica, coletiva. Não tem a ver com o empoderamento do indivíduo, não tem a ver com o indivíduo de se aceitar, de se descobrir, que é um discurso bem das democracias liberais, de um indivíduo que se empodera. No caso do xamã, não, né? É uma estrutura cósmica, não tem a ver com o indivíduo aqui, né? Não é um indivíduo que se aceita e luta com instituições sociais para se afirmar. É uma outra pegada. É por isso que eu não usaria necessariamente o termo transgênero, embora eu entenda quando indivíduos usam. Porque quando indivíduos usam, eles querem dizer, no sentido mais amplo, é transgênero porque ele atravessa a categoria de gênero. Nesse sentido, sim. Oi, Thaís. Eu vejo mais uma vez um problema enquanto questão, né? De comunicação. Né? Que o trans aí, eu acho que é muito interessante, realmente. Por quê? Porque está no entre, ele consegue, né, entender um plano e outro, que se manifestam de maneiras diferentes. Né? E para ter um entendimento, precisa de alguém, né, que possa fazer essa mediação. Então, eu acho que o termo trans é muito apropriado, mas realmente gênero teria que pensar muito cuidadosamente, trans o quê? Porque, por exemplo, eu não sei se vocês já viram falar dos dois espíritos, né, que é um termo que às vezes você encontra no movimento LGBT. Né, você tem assim, LGBT, aí tem várias definições, aí tem lá dois espíritos, que seriam indivíduos que encarnam o feminino e o masculino, em geral, xamãs. Aí muitos interpretam assim, olha ali, ó, tem um transgênero também, né? Os dois espíritos seriam um exemplo de transgeneridade. Eu entendo, mas eu acho complicado, porque não é o mesmo peso. O movimento LGBT, o movimento trans, ele tem, como é que eu posso dizer, ele tem bastidores epistêmicos, históricos e culturais muito diferentes, né, de dois espíritos, bem diferente mesmo. Como eu falei para vocês, né, a base, por exemplo, hoje do movimento LGBTQIAPN+, é o empoderamento do indivíduo, o indivíduo que se aceita, existe um discurso do indivíduo, da aceitação desse indivíduo, do protagonismo desse indivíduo, e o indivíduo não é protagonista nas sociedades tradicionais, não é o indivíduo não está nem, assim, de todas as instâncias relevantes, o indivíduo é o menos importante. Não é o indivíduo, é o coletivo, é a ancestralidade, é o cosmos, é outra coisa. É outra coisa. Né? É muito diferente. Isso se aplica até ao feminismo, né, ao movimento negro, a outras militâncias identitárias que a gente tem no mundo contemporâneo, que têm implicações culturais muito específicas nossas. É por isso que às vezes é difícil você falar, por exemplo, quando a gente trabalha com sociedades tradicionais africanas, né, como os Yorubá, indivíduos interpretando a comunidade Yorubá como uma comunidade, né, onde as mulheres são feministas. É difícil você, às vezes, projetar esses termos para essas sociedades, porque são sociedades com outro registro, com outra pegada. Então, exemplo, sociedades tradicionais africanas têm um peso muito importante na maternidade. A maternidade tem um peso muito forte, a ideia da mãe, a ideia da matriarca. Não tem a ver com uma mulher empoderada que faz o que ela se coloca. Não, é a figura da maternidade, da procriação, da geração de vida, que muitas vezes pode ser interpretado no Ocidente como uma simplificação, né? Você dizer assim, como assim você vai colocar a figura da mãe como uma figura importante? Não é a figura da mãe, é a figura da jornalista empoderada e por aí vai. Mas aí você entra em sociedades tradicionais que vão priorizar a maternidade como algo sagrado, como algo importante e como algo central.
Então, às vezes, interpretar essas sociedades como feministas ou como, ou seja lá o que for, é bem complicado, porque são bem diferentes da nossa realidade. Mas isso não impede, é preciso deixar bem claro, isso não impede que antropólogas feministas, como no caso de Stratton é uma antropóloga feminista que interpreta sociedades melanésias de uma forma feminista. Só que ela entende que ela é uma feminista, que vem de uma sociedade feminista, e ela vai fazer uma releitura. Eu até peguei uma passagem dela que eu achei interessante, né, que o próprio Viver de Castro ele cita. Olha o que Stratton vai falar. Eu não elaborei uma perspectiva sobre a sociedade e a cultura melanésia. O que espero ter feito na etnografia dela foi mostrar a diferença que a perspectiva faz. Não apresentei ideias melanésias, mas sim uma análise a partir das preocupações antropológicas e feministas ocidentais de como essas ideias poderiam parecer se aparecessem na forma dessas preocupações. Ou seja, ela não está extraindo uma perspectiva feminista dos melanésios. Ela está dialogando com eles, através de uma perspectiva feminista, o que é diferente. Então, isso é válido. Você reconhecer o limite metodológico da sua pesquisa, que você é um corpo ocidental, dentro de uma sociedade específica, mas que no diálogo com as sociedades que você vai analisar, tem diálogos interessantes. Então, eles não têm feminismo, mas o feminismo é um instrumento de análise relevante, né, que pode gerar diálogos interessantes, parcerias legais, inclusive politicamente também. Mas observe que é diferente de dizer que eles são feministas, ou que eles são, sei lá o quê. Não precisa isso. O diálogo é a parte importante desse esquema. Então, lembre, fetichismo, nesse caso, é um termo acusatório, enfim. E análise ontológica não é a mesma coisa que análise fenomenológica. A análise sobre estrutura de realidade não necessariamente tem a ver com a forma como indivíduos experimentam essa mesma realidade. São níveis de análise diferentes. Lembrando que essas sociedades, em geral, são tradições orais, elas não são sociedades que têm escrita, o que forma uma outra maneira de experimentar o mundo. Em geral, as tradições orais, elas partem de histórias que muitas vezes se perderam no tempo, que a origem delas se perdeu no tempo. Então, a gente está falando aqui de histórias e de estruturas mitológicas que não estão personificadas em algum texto e que não estão ali simplesmente para serem dissecadas. Né? São histórias orais e que, na medida que são orais, elas se incorporam mesmo no imaginário, na própria estrutura de mundo. É diferente de um texto escrito, que muitas vezes a gente sabe de onde veio, esse texto é de maneira objetificada, analisado, redefinido. Quem faz essa diferença entre tradições orais e tradições escritas é Giddens. Giddens tem um texto chamado... como é o nome? Eu acho que é A Constituição da Sociedade, onde ele vai falar que um dos começos, né, da ideia de pensamento crítico, né, pelo menos criticidade de uma maneira mais radicalizada, veio da aparição da escrita. A escrita, ela criou essa ideia de que o conhecimento ele pode ser um objeto de investigação. Certo? A escrita ela deu início, na verdade, a esse processo de uma criticidade que não é só uma criticidade epistêmica, é uma criticidade ontológica, né, de que a própria estrutura de realidade pode ser questionada. Já nas tradições orais é mais complicado, porque o conhecimento ele não está personificado em um material, em alguém. Né? Na verdade, a oralidade está em todo lugar, ela está em tudo e ela sempre esteve ali. Então, até a ideia de criticidade aqui, ela é diferente. Como eu falei para vocês, essas sociedades elas são críticas, mas elas não têm a mesma criticidade que no Ocidente, entre aspas. No Ocidente, a criticidade é o que eu estou chamando de criticidade ontológica, onde as instituições são questionadas no núcleo mínimo e básico delas. A gente já acorda de manhã questionando todas as instituições. Se eu perguntar para vocês, me diga aí uma instituição que não é questionada
nas democracias liberais. Não importa se você é de direita, de esquerda, de centro, de extrema, não importa. Todas as instituições estão abertas a um questionamento constante. Todas. Mas aqui não. Exemplo, o xamã, ele não é questionado como instituição, enquanto instituição. Ele é questionado enquanto indivíduo, por exemplo, que, por algum motivo, fez um ritual que deu errado. Então, a gente vai interpretar que aquele indivíduo xamã fez alguma coisa que não deu certo. Por que não deu certo? Não sei. Mas não é o problema com a estrutura cosmológica de fundo. A cosmologia não é questionada. Aí você pergunta, professor, mas tem algum momento em que essa cosmologia vai ser questionada? É possível, em um momento de um contato cultural muito profundo, algum tipo de catástrofe natural, alguma coisa mais radical, assim. Aquilo que talvez Timothy Morton ia chamar de hiperobjeto, talvez alguma coisa tão gigantesca, tão avassaladora, que poderia colocar a sociedade a questionar a sua estrutura de realidade. É possível, mas não é qualquer coisa. Não é qualquer encontro, não é qualquer ruptura, não é qualquer choque que produziria um questionamento ontológico. Seria necessário algo mais radical, certo? Para que essa sociedade começasse a questionar não só o xamã, mas a estrutura cosmológica que legitima o xamã. Aí já é mais radical, já é uma crítica mais profunda. E aí, tranquilo? Boa. Beleza, aí eu falei já do criticismo, criticismo ontológico versus criticismo epistêmico. Sim, aí tem, para que vocês entendam de fato como é que funciona essa viagem do perspectivismo ameríndio, eu vou dar um exemplo do que a gente chama na antropologia de jornadas de visão, que normalmente são incentivadas por certas plantas e cogumelos que fazem com que o indivíduo tenha um estado de consciência alterado. Vocês provavelmente conhecem o ayahuasca, certo? O ayahuasca? Sim. Ayahuasca, na verdade. Ayahuasca. Já usaram ayahuasca? Não, né? Não. Ou já? Pois é, já me ofereceram uma vez. Só um parêntese aqui, já me ofereceram. Eu até tinha vontade de tomar, né, mas na época não deu, não. Mas é uma planta muito comum na Amazônia, e muitas sociedades indígenas usam como uma forma de experimentar e de se comunicar com o divino. Inclusive, é uma estratégia interessante que os próprios xamãs usam também. Como é que eu leria isso a partir do perspectivismo ocidental? Como é que o Ocidente veria isso? Veria como uma planta normal, que tem propriedades químicas, que altera o cérebro. Certo? Então, está alterando o cérebro, você tem ali umas doidices químicas geradas no cérebro, e é por isso que você tem as visões. Qual é o problema dessa interpretação para Viveiro de Castro? Eu estou partindo do princípio de que a coisa de verdade da ayahuasca é a propriedade química dela. Isso é a realidade. O resto é interpretação. O resto é coisa que o povo fica jogando de ideologia ali. O que é que isso faz? Isso tira o estatuto ontológico da ayahuasca. Ela perde o seu estatuto ontológico. Ela vira uma projeção das ideologias do povo indígena específico. E a gente poderia questionar em que medida isso faz sentido. Porque talvez, e aí é que está o ponto, e se a ayahuasca for de fato um passaporte para um outro reino ontológico, para o reino dos espíritos? E se for verdade? E se for isso mesmo? E não apenas uma projeção ou delírio de indivíduos que têm a química do cérebro alterada. Então, o Viveiro de Castro ele nos convida a ver essas instâncias como tendo realidade própria, ao invés de ser uma simples projeção, né, de figuras delirantes. Tranquilo? E detalhe, eu não sei se vocês observam que existe uma outra diferença entre a forma como a ayahuasca é usada no Ocidente e em outros
e em outras sociedades indígenas. Em geral, a ayahuasca é usada no Ocidente por várias razões. Em geral, focalizando no indivíduo. Ou ela é usada para fins recreativos, ou para cura de depressão, ou algo do tipo. Em geral, não tem o tom religioso ou místico que normalmente tem nas sociedades tradicionais. É o que eu chamaria aí de uma ayahuasca laica. A gente pega a ayahuasca, como a gente pega o budismo, sei lá, e tira a carcaça cosmológica da coisa. Então, exemplo, o que é que o budismo virou hoje? Virou uma forma do cara ficar centrado e focar no trabalho. Então, é uma forma dele investir na carreira. Então, o budismo entra como um instrumento que potencializa a performance desse indivíduo no trabalho e na vida. O que não tem nada a ver com a proposta original, que envolve o descentramento do indivíduo e uma outra conexão com o universo. Então, quando o Ocidente pega essas coisas, ele tira a carcaça cosmológica e deixa só a carcaça, né? Na verdade, deixa só a carcaça. Tira o miolinho, tira o suquinho e deixa só a carcaça vazia. Com a ayahuasca, a mesma coisa. Então, eu conheço indivíduos que usam porque é divertido. Assim, a maconha já não é mais legal, aí vai na ayahuasca, que é mais pesado, e diz assim, só uma forma de se distrair, de viajar, né, de ter uma outra experiência mais divertida. Outros dizem que usa para poder lutar contra a depressão, né, porque, enfim. Mas observe que é uma resposta bem individualizante. A ayahuasca, ela perde a conexão com o coletivo, né, com o cósmico, com o místico. Ele vira um instrumento, isso que Thaís falou, vira um instrumento para a minha vida. Eu, como indivíduo, para que eu possa corrigir algum problema da minha vida de maneira específica. E não é como acontece, né, nas sociedades tradicionais. Essa planta, ela é uma planta que não é usada em qualquer momento, não é assim, eu quero ficar doidão hoje, vou usar ayahuasca. Não é assim. É uma planta usada num contexto ritualístico, existe um ritual, existe uma experiência coletiva, como a sociedade tradicional. Então, não é ficar doidão, né? É ter uma experiência com o sagrado, né? E, em geral, não é qualquer indivíduo que prepara essa planta, é o xamã, dentro de um contexto bem específico. Mas, enfim, como em geral acontece com tudo que vem de outro lugar para o Ocidente, a gente tira o suquinho e só deixa o bagaço, certo? Então, eu diria que a ayahuasca que a gente usa aqui é o bagaço, o budismo que a gente usa é o bagaço, muita coisa só tem o bagaço. O suquinho já foi tirado, né? Já não tem mais o suquinho. Até a religião que a gente experimenta hoje, eu diria que é a religião do bagaço, independente de qual religião. O que é a religião do bagaço aqui? É aquela religião que é só privada mesmo. Eu tenho a minha, você tem a sua. Não tem nada além da minha percepção. Deus está só na minha cabeça, não está no mundo. Está na minha cabeça. Eu tenho o meu, você tem o seu. Isso é o que eu estou chamando da religião do bagaço. Porque o suquinho, o que seria o suquinho aqui? Seria o Deus que está na própria estrutura do universo. Isso é o Deus. Seja esse Deus qual for. E não o Deus que está na minha cabeça, né, na minha interpretação. Mas aí é a religião do bagaço. Mas, é claro, essa religião do bagaço, ela faz sentido no mundo diverso que a gente vive. A gente precisa de uma religião menos pretensiosa. Isso é normal. A gente precisa, assim, para que eu tenha diversidade de religiões, a religião precisa perder seu estatuto ontológico. Ela tem que perder. Ela tem que ir para o campo do privado, e na medida em que cada um tem sua própria religião, a gente não precisa brigar, ninguém precisa oprimir ninguém, e nesse sentido faz sentido. Assim, é coerente você ter uma religião que perdeu força, só que ao mesmo tempo o indivíduo assume protagonismo e agora eu tenho uma diversidade de formas de interpretar. Isso é legal. Só que tem um preço também de viver num mundo onde Deus é privado. Certo, Thaís, valeu.
E aí, qualquer dúvida, joga lá no grupo. E aí, dúvidas? Tranquilo? Queixas? Eu fiquei pensando sobre a apropriação do substrato das raízes de matriz afro-brasileira, né? Como candomblé especificamente, e como esse uso moderno dessas coisas que tem um fundamento que eu vou chamar de originário, tende a acontecer, né? E literalmente, como você falou, separando o que é fundamento do bagaço e como isso se torna boutique. Vira o budismo gourmet, vira o candomblé gourmet, vira tudo gourmet. Tudo gourmetizado. É o que às vezes a gente tem. O veganismo gourmet. Pois é. E geralmente essa coisa gourmet, ela é irresponsável no sentido do não ter responsabilidade sobre, não tem fundamento mesmo, né? Como você falou aí da ayahuasca, vou tomar ayahuasca para ter uma viagem astral e individual. Para ser algo mais de, como é que chama? Uso recreativo. Você não vai ficar mais... Tem um momento legal, diversão. Eu conheci uma pessoa que falava isso para mim. Falou, olha, eu usei porque é legal ficar doidão. Falei, rapaz, mas é o que sobra, né? Sobrou o bagaço mesmo. Sim, aí eu falei do xamã. Sim, o compromisso metodológico. Lembrando que a antropologia não é um simples gesto filosófico de especulação alucinada. É um trabalho empírico. Então, ele deixa bem claro que existe um recorte metodológico, como eu falei para vocês. Não tanto nesse texto, tem um outro livro que ele trabalha, onde essa parte metodológica fica mais clara. O que é o recorte metodológico aqui? Primeiro, ele tem que deixar claro que ele não está estudando a essência do povo Arueté, não tem a ver com a essência aqui, é um recorte de pesquisa que ele faz. Exemplo, ele foca no xamã. Então, o foco da pesquisa dele, dentro dos interesses que fazem sentido para ele, torna o xamã protagonista. E isso é importante, porque ele não está em nenhum momento pretendendo descrever a essência do povo Arueté. Não tem a ver com a essência de ninguém aqui. É um trabalho metodológico de um pesquisador num campo de pesquisa que se afeta por determinados temas. Isso é uma primeira coisa. Segundo, recorte metodológico. O perspectivismo ameríndio não fala da relação dos Arueté com todos os animais. É uma relação dos Arueté com os predadores. Então já é um outro recorte metodológico que a gente tem que ter em mente. Não tem a ver com tudo, certo? É sempre um recorte de pesquisa específico e esse contorno tem que ser considerado. Outra coisa, ele vai dizer, muito bem, eu mesmo sou um antidualista, mas uma dualidade conceitual não implica necessariamente um dualismo metafísico. Ele trabalha com vários dualismos no campo de pesquisa dele. O tempo todo, não sei se vocês repararam, ele faz um contraste entre Ocidente e povo Arueté, o tempo todo. O Ocidente ao contrário, o Arueté ao contrário, ele fica criando esse contraste. Existe algum problema nesse dualismo? Não. A gente usa dualismos o tempo todo, desde que você use de maneira metodológica e não metafísica. Ou seja, o Ocidente que ele está descrevendo aqui não é uma essência, é um recorte metodológico que ele faz. E o Arueté também é um recorte metodológico que ele faz. A gente não está falando de essências aqui, é um recorte de pesquisa. Como eu falo o tempo todo quando eu trabalho com o Latour, sobre Latour, fazendo palestra e dando uma aula, eu digo para o pessoal o tempo todo, não existe problema nenhum no dualismo natureza-cultura. Isso não existe de problema. É normal o dualismo entre natureza e cultura. O problema é o dualismo natureza-cultura em termos metafísicos. Aí é que está o problema. Mas se você usa por uma razão metodológica, não tem problema nenhum. Exemplo, indivíduos do movimento negro usam, em geral, um dualismo que é muito comum, que é o dualismo entre pessoas brancas e negras. Existe um dualismo, existe uma distinção, um contraste o tempo todo entre os brancos e o negro. Não tem nenhum problema com isso.
se você usa o dualismo como uma forma de realçar a pesquisa, de dar um destaque. Qual é o problema aí, se você realmente começar a achar que o mundo é dividido entre brancos e negros? Né? O mundo é essencialmente assim, aí é problema. Mas se você usar as categorias para dar um destaque a uma determinada relação racial, a um determinado circuito de opressão, não tem problema nenhum. Então, o problema não são os dualismos, não são os conceitos, o problema é você ontologizar o conceito, que é uma coisa, inclusive, que a gente viu com Horman, que a gente viu com Bryant, que eles tentam evitar a mesma coisa. Não podemos ontologizar categorias de análise. Não ontologizo. Ou seja, eu posso me enxergar como negro? Posso. Dentro de um determinado circuito específico, eu posso fazer essa análise sobre mim como negro, porque eu tenho um determinado interesse específico, eu tenho um determinado tipo de experiência de mundo, mas isso não significa dizer que negro é uma essência que define quem eu sou. Afinal, eu tenho 300 outras milhões de identidades. Se eu estou destacando a negritude, é porque aquilo tem um efeito prático, certo? Existe um recorte ali, que está sendo importante, claro. Mas isso não é uma essência, não tem a ver com quem de fato eu sou. Eu sou negro, eu sou brasileiro, eu sou homem, eu sou hétero, eu sou, enfim, eu sou muitas configurações identitárias em um mundo que é extremamente complexo. Mas eu posso destacar uma determinada categoria sem nenhum problema. Eu posso destacar a categoria classe sem nenhum problema. Ou seja lá qual for. E aí, tranquilo? E posso, inclusive, utilizar a categoria classe para me diferenciar entre os negros, né? Sim, isso. Ou Pronto, ser diferenciado. Perfeito. Ou ser diferenciado. Então, é sobre a utilização da categoria como um recurso de natureza política mesmo, né? Perfeito. Inclusive o termo de interseccionalidade, de Crenshaw, foi criado para se afastar do essencialismo que estava rolando no movimento negro. O movimento negro estava se essencializando demais. Aí, quando Crenshaw apareceu, ela disse o seguinte: olha, beleza, mas eu não sou só negra, existem outras configurações e formas de expressão. Então, essa fuga do essencialismo era uma fuga da homogeneidade. Assim, se eu estou essencializando, parece que está todo mundo no mesmo nível, está tudo igual, está tudo... E não é assim. E é interessante esse recuo, essa ideia de que, olha, existem outras formas de me conectar com o mundo. Não só eu sou uma mulher negra, mas eu posso ser uma mulher negra trans. Então, isso já é uma outra configuração, já é uma outra experiência de mundo. Então, esses recortes são importantes, mas eles não podem ser reificados. Porque se eu reifico, se eu solidifico, eu não vou conseguir redefinir no futuro. Porque no futuro eu posso definir. Então, exemplo, agora a gente está junto lutando, porque a gente é negro, a gente está junto na luta negra, mas amanhã eu vou precisar de uma outra configuração. Amanhã eu vou precisar da categoria negro, trans. Já é uma outra categoria de gênero. Então, eu preciso agora, no futuro, flexibilizar. Mas se eu essencializo no começo, eu nunca vou conseguir flexibilizar de maneira nenhuma. Eu vou precisar abrir a categoria, né, dar uma flexibilizar. Vai ter um determinado momento em que a categoria raça talvez não seja relevante. A gente vai precisar de uma categoria, sei lá, nacionalista, como está rolando agora no Brasil. Agente brasileiro contra os Estados Unidos. Então, talvez, provisoriamente, a gente tem que deixar de lado a categoria raça para uma categoria de nacionalidade, provisoriamente. Porque agora somos nós todos brasileiros contra os norte-americanos. Talvez essa categoria fale mais, né? A nacionalidade agora fale mais do que a categoria raça. Em outro momento, a categoria raça pode falar mais. Em outra, a categoria raça vai interseccionar com outros e por aí vai. É sobre momento e situação também. Você está falando sobre não ontologizar os aspectos que são antropológicos, né? Sociológicos. E metodológicos também. Porque, saindo da parte racial, dentro de qualquer tipo de arranjamento, vou chamar de arranjamento, né, nas questões de gênero, você vai encontrar facetas que vão gerar diferenciações. E, especificamente, em espaços de debates como esse, surgem espaços de política. E, nesses espaços de política, a diferenciação de você em relação a mim e a nós pode ser uma ação de enfraquecimento de você nesse enredo.
Isso. É importante entender isso para entender como esses atributos podem ser utilizados em favor de uma política, no sentido de política de debate, de disputa, de poder. Verdade. Na pele, isso é horrível. Eu já vivi isso, é terrível. Apesar de necessário, eventualmente. Sim, sim. Eu até falei com vocês no passado sobre o problema, às vezes, que eu tenho com o conceito de ancestralidade, que é um conceito que eu acho muito importante na luta do movimento negro, só que, ao mesmo tempo, é muito essencializado, muito. Só que aí é que está a ironia. É um conceito que, na medida em que é essencializado, ele é poderoso. E isso é inegável. Você liga a televisão hoje, a palavra que todo mundo usa é ancestralidade. Todo mundo. Assim, do apresentador de TV até o cara com doutorado. Todos reconhecem no conceito um conceito relevante. Isso é um fato. Só que tem uma carga essencializante pesada. Essa ideia de que existe uma conexão mística, como se raça fosse mais do que uma categoria instrumental. Né, fosse uma essência que nos une eternamente, sempre vai ser assim. E aí eu lembro num debate sobre racismo, alguma coisa, que eu falei, olha, no momento em que o mundo não tiver mais racismo, não vai mais existir pessoa negra. Porque negro vira uma categoria instrumental que é importante para o momento que a gente vive. A gente vive num mundo onde o racismo é real, e o racismo mata. Então a gente precisa se unir. Mas no momento em que não tiver mais racismo, outras conexões identitárias vão aparecer. Outros mundos vão aparecer, outras formas de se descrever. Ou, como diria Foucault, outras formas de subjetivação vão aparecer. Eu não vou mais me perceber como negro, vou me perceber agora como uma outra categoria. Exemplo, se uma raça alienígena dominar o planeta, talvez uma outra categoria identitária vai surgir, né? Os planetários, a gente vai estar junto como um planeta Terra contra uma raça, sei lá, alienígena. Então, é interessante, porque como Viveiros de Castro está falando aqui, o dualismo não é um problema, categorias não são problema, conceitos não são problema, interpretações não são problema, o problema está na ontologização, né, das categorias. E aí, tranquilo, já marchando para o fim aqui. Por fim, entre aspas, isso aqui é só a ponta da ponta da ponta do iceberg, mas enfim. É só um tira-gosto, só. Sim, deixa eu ver. Sim. Existe um tal de resgate do animismo que acontece nos últimos anos. Você provavelmente já ouviu falar isso em Latour, em autores como Donna Haraway, vários autores que tentam resgatar o animismo e dar um destaque ao animismo e retomar a importância do animismo, que durante muito tempo foi criticado. Só que preciso deixar bem claro que toda vez que vocês observarem aí na literatura a ideia do resgate do animismo, preciso colocar entre aspas, porque o animismo que é resgatado em Harman, em Latour, não é o animismo de sociedades tradicionais. O animismo que Latour ele resgata é um animismo secular. Não tem a bagagem cósmica, não tem a bagagem mística. Então, por exemplo, Latour ele vai resgatar o animismo na medida em que ele dá agência aos objetos. Os objetos afetam e são afetados. Mas eles não afetam porque eles têm uma força mística ou mágica, ou seja lá o que for. Então, eu preciso ter muito cuidado, porque esse retorno do animismo é um retorno que eu estou chamando aqui secular. É como se o animismo fosse resgatado sem a bagagem cósmica, religiosa ou mística de fundo. Certo? Então, o que fica aqui é o fato de que os objetos afetam e são afetados, só isso. Mas eles não afetam porque eles têm alguma propriedade mística, ou mágica, ou cósmica, metafísica sim, mas não cósmica nem mágica. Então, não é a mesma coisa do Zarueté. Porque quando os Zarueté falam de animismo, é um animismo cosmológico, cósmico, místico, certo? Então tem uma bagagem que você não vai ver em Latour, você não vai ver em Harman, você não vai ver nesses autores. Os autores normalmente o animismo que a gente trabalha aqui, né, em Viveiro de Castro, é um animismo que vem da antropologia. A antropologia trabalha com esse animismo mais cósmico, místico.
mas em geral não. Né? Em geral, você não vai ver na teoria social orientada a objeto esse animismo. E aí, tranquilo? Dúvidas? Então, vamos ver. Deixa eu ver, na página, na verdade aqui é de outro texto, que ele vai dizer o seguinte: pois as pessoas não vivem segundo sistemas filosóficos ou cosmologias. Os primeiros pertencem a um tipo muito especializado de discurso, característico das civilizações superiores. Superior, na verdade, aqui foi a tradução, né, que eu coloquei, está errado aqui. Na verdade, seriam civilizações complexas. E os segundos são construções fantasiosas de antropólogos indevidamente modeladas a partir dos primeiros. Os povos do mundo vivem pela prática, na prática e para a prática. O que é que ele está querendo dizer aqui? Boa parte das especulações que ele levanta são produzidos pelo antropólogo e não pelo indivíduo ali, Dona Maria. Dona Maria não está criando esses conceitos ou especulando dessa maneira. Então é preciso lembrar que a antropologia, embora seja uma arte empírica, ela é também uma viagem filosófica, que envolve especulações, sistemas teóricos, e não necessariamente isso se conecta diretamente com a vivência dos indivíduos no mundo, porque os indivíduos têm as experiências deles, têm as interpretações deles. Vou dar um exemplo. Eu, como sociólogo, posso criar uma teoria sobre família, não posso? Uma teoria sobre família, como família funciona, um momento histórico, não sei o que lá, beleza. Mas Dona Maria, ela tem a família dela, ela tem a forma de viver dela, ela tem a forma como ela acha que a família deve ser, que não necessariamente tem a ver com o meu modelo teórico do que é que a família é. Então, existe esse diálogo entre teorias e vivência, mas também existe um contraste entre aquilo que a gente faz como cientista, como filósofo, e aquilo que as pessoas vivem no cotidiano. Porque Dona Maria, ela pode olhar para mim e discordar do que eu faço. Inclusive, vários trabalhos antropológicos que são submetidos ao público são criticados pelas comunidades onde foram feitos os estudos. Então, existem antropólogos que vão, por exemplo, na Sociedade Aroeté, publica os estudos, e tem um indivíduo lá da Sociedade Aroeté, que fez faculdade, que é professor universitário, que lê o trabalho e diz: não, eu discordo de você. Eu sou um indivíduo Aroeté e não acho que nada disso aí que você escreveu faz sentido para mim. Inclusive, eu nunca presenciei isso, mas teve uma professora de antropologia que falou para mim que ela foi para uma banca onde o cara está apresentando o resultado do trabalho de antropologia, convidou a sociedade, né, que ele fez o estudo, para participar da defesa, e teve polêmica, porque o pessoal não gostou do trabalho final. E falou: não gostei, isso aí não faz sentido, não. Então, isso acontece, e muito, de você ter, às vezes, esse contraste mesmo, entre o que o antropólogo está falando, a interpretação dele, e o que o povo está falando ali. Um exemplo disso é quando um sociólogo olha para alguém que diz que gosta dos filmes da Marvel, e diz assim: olha, você gosta do filme da Marvel porque você é alienado e está nas relações de classe, sei lá. O indivíduo que assiste o filme da Marvel pode dizer: não, eu não concordo com você, não. Eu assisto o filme da Marvel porque eu acho legal, é complexo, é bonito, enfim. E aí a gente tem duas opções. A opção que eu chamo de escrota, que é invalidar a experiência do outro. Você pode dizer que o outro, na verdade, é idiota, ele não sabe, de fato, por que faz o que faz. É o que eu estou chamando de explicação escrota. Outra explicação é tentar levar em conta o que esse indivíduo também vive e também faz. É o que o antropólogo tenta fazer. O antropólogo, ele não quer invalidar o saber dessas comunidades, substituindo ele pelo saber científico do antropólogo. A ideia não é essa. A ideia é negociar, é dialogar, é ouvir também o outro. Não significa também aceitar tudo que o outro fala. É um processo de diálogo mesmo. E aí, tranquilo? Dúvidas? Eu acho que o suquinho foi comunicado, o suquinho está aqui, certo? Assim, o essencial. Mas lembrando que é um debate muito longo, envolvendo vários autores. Eu gostaria também de ter colocado Tim Ingold aqui, que seria um outro autor para considerar, talvez no futuro. Mas se tiverem qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão, coloquem lá no grupo. Estou falando sério, né? Tentem interagir mais. Qualquer coisa pode jogar lá.
E aí, tranquilo? Massa. Valeu pela colaboração, pela participação. Ótima semana, se cuidem. A gente se vê na segunda que vem. Com Latu, eu acho que é Latu. Valeu. Valeu. Um abraço, Thiago. Um abraço, pessoal. Boa noite.